Saravá, meus amigos! Aqui vem o Jim das Selvas trazendo um outro episódio de uma nova partida do jogo de tabuleiro Advanced Squad Leader Starter Kit 1. Nesse Starter Kit, como vimos em vídeos anteriores, basicamente são utilizadas as unidades de infantaria com suas armas de suporte. Para esse episódio, vamos utilizar o cenário S10, que apesar de ser componente do Starter Kit 2, que acrescenta os conceitos de armas de artilharia e canhões, nesse cenário apenas as unidades de infantaria e suas armas de suporte são utilizadas. Esse cenário é interessante pelo contexto do game em si, pois apresenta um confronto entre duas forças menores da Segunda Guerra Mundial, a Itália e Grécia, o que não é comum no sistema do Advanced Squad Leader. Outro aspecto interessante é o contexto histórico pouco explorado em que esse cenário se insere, que é a pouco documentada invasão da Grécia pelas tropas da Itália fascista em fins de outubro de 1940. Durante o período dessa invasão, o único país democrático que se opunha na Europa contra a hegemonia nazista era a Inglaterra. Europa esta que foi varrida por governos ditatoriais e autocráticos, entre os quais se contava a Grécia, sob comando do general Ioannis Metaxas. Mussolini, em seus sonhos de recriar um novo Império Romano, já havia anexado a Etiópia e a Albânia e, invejoso e pegando carona nos sucessos da Alemanha, resolve invadir a Grécia, que apesar de não ser uma democracia, era o único governo aliado à coroa britânica na região dos Balcãs. Para essa invasão, Mussolini concentrou cerca de 87 mil homens, 163 tanques leves e 686 peças de artilharia na fronteira greco-albanesa, além de 463 aeroplanos de vários tipos, com imensa superioridade numérica e de material sobre as forças armadas gregas. Essa inferioridade numérica era mais ameaçadora na região da Cordilheira Pindus, na região central da ofensiva, onde os gregos contavam com apenas o destacamento Pindus, com cerca de 2 mil reservistas, para fazer frente aos cerca de 14 mil homens do regimento alpino Júlia. O ataque italiano se inicia às 5 horas da manhã do dia 28 de outubro e, apesar das condições de tempo e terreno negarem as principais vantagens italianas em relação aos veículos blindados e força aérea, as forças italianas avançam de forma consistente, principalmente sobre o ponto mais fraco das posições defensivas gregas na região da Cordilheira Pindus. Com a necessidade de vários recursos estratégicos, o alto comando grego reconhece esta região como a principal linha de avanço italiano e passa a enviar reforços. O ponto alto da ofensiva italiana foi conquistado em 2 de novembro, com a conquista da vila de Vovusa, a cerca de 40 km ou 25 milhas dentro do território grego. A partir desse momento, as condições do tempo pioram, para o que foi considerado como um dos piores invernos na região nos últimos 20 anos, e as temperaturas atingem menos 20 graus no cimo das montanhas. As tropas italianas não estavam preparadas para essas condições, com uma situação logística péssima normalmente, e que se torna catastrófica nas péssimas condições de terreno e clima desta região. Sem a possibilidade de usar a supremacia aérea, culminou com o cerco da divisão Júlia em 3 de novembro e com sua virtual eliminação nos dias seguintes, durante a fase de contra-ataque grega. E é nesse contexto, durante o contra-ataque grego, que está inserido esse cenário que vamos apresentar, cujo nome é um evocativo Exército de Papel, onde está representada a desesperada tentativa das forças italianas isoladas, agora em inferioridade numérica e de material, para retornarem rapidamente em direção à segurança de suas posições defensivas na Albânia. Este destacamento italiano vai ser constituído por 10 esquadrões de infantaria 347, com baixa capacidade ofensiva, pois utiliza os ultrapassados rifles Carcano, que permitem um firepower de apenas 3, com um alcance de míseros 4 axis. Além disso, vão contar com 4 meia esquadrões 137, 2 líderes 7-0
e 2 líderes 8-0. Uma metralhadora média, que vai iniciar a batalha como não funcionante, e 2 metralhadoras leves. As forças italianas vão iniciar o turno 1 na região leste do mapa e vão se movimentar primeiro. As forças gregas em perseguição das unidades italianas vão iniciar na fase grega do primeiro turno e vão poder contar com 7 esquadrões 457 com maior firepower e alcance que os italianos. Além disso, vão contar com 3 meio esquadrões 237, 3 líderes, sendo um líder 7-0, um líder 8-0 e um ótimo líder 8-1, além de 2 metralhadoras leves. Essas unidades vão adentrar o tabuleiro havendo gastado 2 fatores de movimento. Além dessas unidades, os gregos vão poder contar com a entrada de reforço caracterizado como forças de flanqueamento, em algum momento entre os turnos 2 e 4 da partida, nas bordas norte ou sul do tabuleiro, a depender do resultado do lançamento de um dado. Essas forças vão contar com 3 esquadrões 457, um líder 8-0 e uma metralhadora leve. Para vencer, os italianos deverão conseguir fazer a saída de pelo menos 10 pontos de vitória pelo limite oeste do tabuleiro, com cada esquadrão e líder valendo 2 pontos e os meio esquadrões valendo 1 ponto, para um total de 28 pontos no início da partida. Dadas as condições básicas, vamos avaliar o tabuleiro, que contém sérias inconsistências. A primeira delas, que salta à vista, é a ausência de elevações, o que contrasta claramente com as condições em que a batalha transcorreu historicamente. Pode-se talvez argumentar que esse cenário transcorre na planície do rio Sarandopolo, o que parece meio frágil. A segunda questão é que, por determinação das regras especiais para o cenário, ocorre a presença de inúmeros campos de grãos que se encontram em temporada, ou seja, não serão considerados como terrenos abertos e vão garantir uma certa proteção para o fogo inimigo. Como estamos em novembro, a existência de plantações ainda nos campos parecem pouco factíveis e vamos lançar mão de uma grande licença poética para essa partida. Antes de iniciar a partida, vamos checar as regras especiais do cenário. A metralhadora média italiana inicia o cenário emperrada e só será possível tentar a sua reparação a partir do segundo turno. Nas fases gregas dos turnos entre 2 e 4, o jogador grego efetuará um lançamento de um dado no início da Rally Phase. Se o resultado do lançamento desse dado for igual ou menor que o número inserido dentro do círculo exposto no marcador de fase, os reforços gregos poderão entrar no tabuleiro, no norte ou ao sul do mesmo. Os grãos estão em temporada. E os multi-man counter gregos têm o lado do moral quebrado acrescido por 1. Como nos registros históricos deste jogo, os gregos vencem em cerca de 70% das vezes, vamos tentar balancear isso lançando mão de um fator de equilíbrio, reduzindo a distância que os italianos deverão percorrer para sair do tabuleiro. E, finalmente, vamos ao jogo. Nesta fase italiana, do primeiro turno, a ideia é correr. Correr e correr, em direção ao limite oeste do tabuleiro. Para isto, a maioria dos empilhamentos vai lançar mão do recurso de se tornarem CX, que vai permitir que as unidades que se movimentem acompanhados por líderes possam se movimentar por 8 axes, quando o movimento sem esse recurso é de apenas 6 axes. Um outro recurso é percorrer este movimento através de estradas, que, se for efetuado exclusivamente pela estrada, permite o deslocamento por 1 ax adicional. Com essa movimentação, as forças italianas vão atingir, por ocasião do fim dessa fase, áreas protegidas na floresta. A única unidade que não vai utilizar o recurso do CX é a unidade portando metralhadora média não funcionante, que requer 4 pontos de portagem para ser carregada. Como vimos anteriormente, um esquadrão e meio esquadrão tem 3 pontos de portagem,
E os líderes contam com um ponto de portagem, pontos esses que podem ser utilizados solidariamente para obter os 4 pontos necessários para portar a metralhadora média. Com o uso do recurso CX, o líder perde o seu ponto de portagem e o esquadrão perde um ponto também. E por isso, a unidade que porta a metralhadora vai perder um fator de movimento por conta do peso extra que vai carregar. E caso se movimente com o líder CX, o empilhamento vai poder contar com apenas 5 fatores de movimento. Caso o líder não esteja exausto, poderá utilizar 6 fatores de movimento, o que é igual ao número de fatores de movimento caso as unidades não estejam exaustas, sem os inconvenientes associados à exaustão, como veremos mais à frente. Ao fim dessa fase, as tropas italianas estão colocadas em posições protegidas, seja por florestas, que garantem um adicional de 1 ao eventual lançamento dos dados de um disparo grego, ou pelos obstáculos representados pelos X's com grãos, que permitem acrescentar um ponto por X a ser ultrapassado pelos disparos do inimigo. As fases Defensive Phase, Advancing Fire Phase, Rout Phase passam sem eventos, e na Advanced Phase as unidades se deslocam por mais um X. Como não há Close Combat, termina a fase italiana, e vamos para a fase grega, que vão adentrar ao tabuleiro já havendo utilizado 2 fatores de movimento, como estipulado pelas regras. Nessa fase, não há ações na Rally Phase, nem na Prep Fire Phase, e vamos partir para a Movement Phase. O movimento grego inicial se inicia pelo sul, com deslocamento da unidade com líder 8-0 para a casa de madeira ali situada. Nesta casa, essas tropas são atacadas pela unidade italiana junto ao líder 7-0, que se encontra a 5 axes de distância, fora do alcance ideal de tiro destas unidades italianas. Além disso, o disparo dessas unidades sofrerá dos chamados efeitos modificadores do terreno. Neste caso, o disparo vai atravessar 2 axes com grãos, com acréscimo de 1 ao resultado do lançamento dos dados para cada X atravessado por terrenos nestas condições. A unidade inimiga está protegida em uma casa de madeira, que vai acrescentar 2 ao resultado do lançamento dos dados. A unidade grega se movimentou em Non-Assault Movement, que vai levar a redução de 1 no resultado dos dados. Além disso, a unidade italiana está exausta, sob o marcador CX, que só vai desaparecer na próxima Movement Phase italiana, e que vai levar ao acréscimo de 1 ao resultado final dos dados. Com isso, temos os seguintes modificadores: mais 2 relacionados aos X's com grãos, mais 2 pela casa de madeira, mais 1 pelo CX e menos 1 pelo Non-Assault Movement, com um improvável disparo de 2 Firepower, mais 4. A pergunta é se esse disparo de efeito improvável vale a pena ser efetuado. A resposta é positiva no caso do Starter Kit, que não conta com a presença de snipers no tabuleiro, o que ocorre no Advanced Squad Leader pleno, e que torna arriscado executar disparos com pouca possibilidade de sucesso. O resultado dos dados é de 7, acrescentados 4 com o resultado final de 11, que é uma perda. Neste caso, não será colocado o marcador de Residual Fire sobre o X ocupado pelas unidades gregas, pois o disparo atravessa 2 campos de grãos, que levam à redução de 1 Residual Fire para cada X nessas condições. Os gregos, em uma manobra arriscada, resolvem concentrar suas metralhadoras leves no empilhamento junto ao líder 8-1 e se deslocam para a casa de pedra localizada no setor norte do tabuleiro, de onde vão poder disparar contra as unidades italianas que transitam neste setor. Essas unidades vão ser submetidas a um disparo de 13 Firepower, reduzidos para metade em função do alvo estar a 6 axes de distância, além do alcance ideal do disparo das armas da unidade italiana, com acréscimo de 3 pela proteção conferida pela casa de pedra, mais 1 pelo fato da unidade italiana estar CX e menos 1
pelo uso do Non-Assault Movement. O resultado do lançamento dos dados é de um fantástico 3, aos quais são acrescentados 3 com o resultado de 6, que cotejados na tabela de disparo da infantaria é 1 MC, ou seja, 1 Moral Check. E o resultado não poderia ser melhor. Com todos os esquadrões do inimigo tendo seu moral quebrado, um deles com redução na qualidade das tropas por haver ultrapassado o valor do moral, mais 3 relativos ao chamado Experience Level Rating, ou ELR, específico das unidades gregas. É colocado o marcador de 2 Residual Fire sobre o X atacado e passamos à movimentação da próxima unidade grega, que se move cautelosamente por apenas 2 X's para uma posição fora da linha de visão das tropas italianas. Na Defensive Phase, a unidade italiana no X com grãos resolve tentar um disparo de 9 Firepower contra os gregos na Casa de Pedra. Esse disparo sofrerá a modificação de mais 2 pelos campos de grãos, que esse disparo vai atravessar, mais 3 pela proteção da Casa de Pedra, além de mais 1 pelo fato da unidade estar exausta. O disparo será de 8 Firepower mais 6. O resultado dos dados de 7 mais 6 dos modificadores resulta em uma perda. A unidade italiana na floresta ao sul dispara contra os caras na Casa de Madeira, com 9 Firepower reduzidos à metade pela distância, mais 3 pelos X's com grãos, mais 2 por conta da proteção da Casa de Madeira. O resultado do disparo é de 5, que acrescentados em 5 dos DRM resulta em 10, que é uma perda. Novamente, não será colocado nenhum Residual Fire sobre o X atacado por conta do disparo haver atravessado 3 campos de grãos. Com o advento da Advanced Fire Phase, as unidades gregas na Casa de Madeira retribuem aos ataques sofridos e efetuam um disparo de 12 Firepower por estarem dentro do alcance ideal das armas gregas, reduzido à metade devido ser Advanced Fire Phase, acrescidos 3 pelos grãos e mais 1 pela proteção da floresta. O resultado dos dados é bom, é de 3, acrescidos 4 resultando em um 7, que na coluna dos 6 Firepower resulta em um NMC, ou Normal Moral Check. O lançamento dos dados resulta na quebra do líder e mais 3 esquadrões, um deles reduzido em qualidade devido ter ultrapassado o valor do moral mais o ELR. Um dos esquadrões fica pinned e apenas um meio esquadrão permanece incólume. A próxima fase é o Road Phase, onde os gregos resolvem permanecer na posição em que se encontram, e as unidades italianas, que também poderiam permanecer na posição protegida em que se encontram, na floresta, optam por se deslocar para frente, em direção ao objetivo que é a borda oeste do tabuleiro, utilizando os 6 pontos de movimento que dispõem. Na Advance Phase, as unidades gregas que podem se movimentar o fazem na direção das forças italianas, com exceção do líder 8-1, que vai permanecer junto às unidades quebradas na Casa de Pedra, para tentar restaurar o moral dessas unidades na próxima fase, a Rally Phase. Com isto, terminamos o primeiro turno da partida, com engajamento entre os oponentes, que resultou plenamente favorável para as forças italianas, pois derrotaram o principal empilhamento grego, e suas tropas, que tiveram moral quebrado, puderam se movimentar em direção ao objetivo. Na Rally Phase do segundo turno, as unidades italianas na mata vão tentar recuperar o seu moral. Apenas relembrando,
As unidades sob o counter DM têm acrescentado ao resultado dos dados mais 4, devido ao pânico em que se encontram, o que torna muito difícil que essas unidades recuperem o seu moral. Vamos começar os testes pelo líder, para o qual os modificadores serão mais 4, pelo DM, menos 1 por estar em uma posição protegida e o acréscimo de mais 1 pelo fato de ser o Auto Rally. Com o resultado do lançamento dos dados de 4 mais 4 do modificador, essa unidade não passa no teste, pois o resultado dos dados é de 8, que é superior ao moral da unidade. Como é a fase italiana, é franqueada a tentativa de Auto Rally para uma de suas unidades quebradas, que é tentada com a unidade quebrada com moral de 6, com mais 4 acrescentados ao lançamento dos dados, exatamente como com o líder, mas infelizmente é mais uma perda. Em seguida, é tentado o reparo da metralhadora leve, onde o lançamento dos dados de 1 ou 2 a torna operacional, enquanto o número 6 elimina a metralhadora. Com o resultado de 4, nada acontece. No Rally grego, os modificadores serão mais 4 pelo DM, menos 1 pela posição protegida e menos 1 pela participação do líder, menos 1. Infelizmente não houve recuperação no moral das unidades da infantaria grega, e o counter DM é retirado. Os italianos optam por não efetuar nenhuma ação na Prep Fire Phase e, como tem urgência, passam para a Movement Phase com avanço de uma das unidades de infantaria junto ao líder 7-0 em Assault Movement. Nesta posição vão sofrer um Defensive First Fire das unidades gregas na estrada. O ataque será de 10 Firepower, reduzidos pela metade devido à distância, com 5 Firepower a serem avaliados na coluna de 4 Firepower. Como fator modificador, teremos menos 1 pela movimentação em terreno aberto. O resultado dos dados é de 8, menos 1 igual a 7, que é um PTC, ou Pin Test Check, no qual o líder se torna pinned enquanto o esquadrão que o acompanha passa ileso. Os caras gregos tentam Subsequent First Fire sobre as mesmas unidades, com metade do Firepower, com ataque de 2 Firepower, menos 1, cujo resultado dos dados de 10 implica em uma perda. O marcador de 2 Residual Fire é colocado no X, atacado e a vida segue. Os marcadores CX e PIN são retirados das tropas italianas, que se deslocam o mais rápido possível em direção a oeste. Advancing Fire Phase. E a única unidade italiana com linha de visão sobre as unidades gregas é o meio esquadrão que acompanha o líder Pinned. Porém, o seu Firepower seria reduzido para metade pela distância para o alvo. Pela metade de novo por ser Advancing Fire Phase, com um resultado de 0.75 Firepower, que é abaixo da coluna de 1 Firepower. Este ataque não pode ser efetuado por definição. Não há atividades para o Root Phase e passamos para a Advanced Phase, onde os italianos procuram se distanciar o máximo possível das forças gregas. Não há Close Combat. E vamos para a fase grega do segundo turno, com a tentativa de recuperar a moral das unidades junto ao líder 8-1. É importante lembrar que, por efeito das regras especiais deste cenário, as unidades gregas têm o seu moral da face Broken com acréscimo de 1. Então, o moral dessas unidades é de 7. O fator modificador será de menos 1 pela posição protegida e menos 1 pela presença do líder. O lançamento dos dados leva a 2 unidades recuperarem o seu moral, e uma delas falha no teste. No caso italiano, o Auto Rally do líder, com os modificadores de menos 1 pela posição protegida, mais 1 pelo Auto Rally, e essa unidade recupera o seu moral, e vai poder tentar auxiliar as unidades do mesmo X nesse processo,
com um modificador de -1 pela proteção. Infelizmente, os deuses dos dados não favorecem os italianos, que além de permanecerem quebrados, têm uma de suas unidades reduzida devido ao resultado de um duplo 6 nos dados. Prep Fire Phase e os gregos resolvem utilizar uma das unidades de infantaria que acabaram de recuperar o seu moral e efetuaram um disparo utilizando a metralhadora leve, com Firepower de 4 do esquadrão de infantaria e de 6 da metralhadora, com um total de 6 Firepower e -1 de modificador pela presença do líder. Os dados com modificador resultam em 6, que implica em 1 MC, um Moral Check, onde o líder tem seu moral quebrado com o lançamento dos dados de 10, mais 1 do MC, resultando em 11, portanto, acima do seu moral, mais o ELR italiano, que é de 2. Isto faz com que essa unidade quebre e sofra uma redução em sua qualidade, passando de 7-0 para 6+1. A unidade de infantaria passa no teste, mas deveria ter sido submetido a um Pin Test Check, devido ao fato do líder que o acompanha ter seu moral quebrado. A vida segue. Movement Phase grego, onde as unidades gregas vão fazer o possível para reduzir a distância em relação aos italianos. Um dos empilhamentos se torna CX e se desloca para uma posição onde sofre um Defensive First Fire, um disparo de 4 Firepower, reduzidos à metade devido à distância, com modificadores de +1 pela floresta e -1 pelo Non-Assault Movement. Com 9 nos dados, esse disparo se perde, e o marcador de First Fire é colocado sobre as unidades italianas. Não satisfeitos, os italianos insistem em um Subsequent First Fire, com 1 Firepower e 0 modificador. Com 5, temos um Pin Test Check, cujo resultado é magnífico do ponto de vista italiano, com o líder e mais 2 esquadrões ficando pinned e apenas um esquadrão passando incólume pelo teste. O counter de um Residual Fire é colocado sobre X atacado. Neste momento, o Jin se lembra da regra especial que diz que os reforços gregos poderão entrar a partir do segundo turno da partida, desde que o lançamento dos dados seja igual ou inferior a 2 no segundo turno, igual ou inferior a 4 no terceiro turno, e caso isso não ocorra, vão entrar no quarto turno do jogo. O Jin lança o dado e obtém um 3, que deveria negar a entrada dessas unidades. Porém, por algum motivo inconsciente, o Jin permite a entrada dessas unidades neste turno. Uma outra unidade grega se dirige para a área de floresta e sofre o Defensive First Fire da unidade italiana, no limite sul do tabuleiro, com 9 Firepower, reduzidos à metade pela distância, portanto com 4 Firepower, -1 pelo Non-Assault Movement, +1 pela proteção da floresta. Um excelente 5, ocorre um Moral Check, que resulta na quebra do líder e de 3 das 4 unidades desse empilhamento. E a que passa ao teste fica pinned, o que é péssimo para os gregos. Os italianos, animados com o resultado, ainda tentam um Subsequent First Fire, que resulta em uma perda. Mais movimentações sem consequências por parte dos gregos, até a movimentação incorreta do reforço grego, que optou por adentrar o tabuleiro pela extremidade norte. E sofrem, logo de cara, um Defensive First Fire do empilhamento italiano na Casa de Pedra, com um total de 6 Firepower, -2 por Non-Assault Movement e Movement on the Open Ground, e +1 pelo campo em grãos. Com o resultado de 5, subtraídos 1 é igual a 4, que na coluna de 6 Firepower implica em 2 Moral Check. Mais um resultado fantástico para os italianos. Com esse disparo, todas as unidades têm seu moral quebrado, sendo que uma delas tem a sua qualidade reduzida devido ao fator ELR, como vimos anteriormente.
Apenas o líder sobreviveu incólume. Porém, sucumbe ao subsequente First Fire da mesma unidade italiana e se torna pinned. Advancing Fire Phase grega, que tenta um altamente improvável ataque sobre a unidade italiana mais retardatária, com 2 Firepower, mais 3 pelos campos de grãos, que resulta em uma perda conforme esperado. Uma das unidades gregas, na mata, declara o seu ataque sobre a unidade italiana no extremo sul do mapa, e ao traçar a linha de visão, percebe que a borda de casa de madeira impede o disparo, que é considerado como efetuado. Mas nenhuma unidade grega vai efetuar disparos e chegamos na Rude Phase, onde os reforços gregos com moral quebrado resolvem não se deslocar para a floresta. Não o fazem, pois se encontram protegidos pela Hindrance do campo de grãos e estão além do alcance ideal das armas italianas, permanecendo junto ao líder pinned. Advance Phase, onde as poucas unidades gregas que ainda podem se movimentar o fazem, sem close combat, e passamos imediatamente para a fase italiana do terceiro turno. Esse segundo turno se mostrou extremamente desfavorável para os gregos, que foram precipitados e fizeram algumas movimentações realmente pouco recomendáveis e se expuseram a riscos talvez desnecessários. Além disso, os italianos foram extremamente abençoados pelos deuses dos dados, com uma sucessão de lançamentos excelentes. Bem, segue o jogo. Terceiro turno, fase italiana, que vão tentar recuperar o moral de suas unidades, começando com aquelas em conjunto com o líder 7-0. Como o moral dessas unidades é de 5, o resultado dos dados deverá ser de pelo menos 6. Com menos 1 da proteção da floresta resultaria em 5, que permitiria a recuperação do moral dessas unidades. O lançamento dos dados é de 8, sem recuperação, e de um 2, que faz com que haja a recuperação de uma das unidades. Agora é a vez das unidades gregas, sempre lembrando que, por força das regras especiais do cenário, tem o seu moral aumentado em 1. Portanto, essa unidade junto ao líder 8-1 passa a ter um moral de 7, e vai requerer pelo menos um lance de 9 nos dados, que menos 1 pelo líder e menos 1 pelo efeito de estar em localização protegida vai dar os 7 necessários para que ela recupere o moral. Com o resultado de 10, essa unidade permanece com seu moral quebrado. A tentativa de recuperação das 3 unidades gregas sob o counter DM também fracassa, e apenas tem eliminado o próprio counter DM. Vamos para as unidades gregas no norte, junto ao líder 8-0, que se encontram sob o counter DM também. Essas unidades têm um moral de 6, que passa a 7 conforme as regras especiais, e vão necessitar de um resultado dos dados de 4, que somados 4 da situação DM e menos 1 pela proteção da floresta, vai permitir a recuperação do moral dessas unidades. O resultado dos dados é respectivamente 9 e 5, e infelizmente não houve recuperação do moral destas unidades. Como última atividade nessa fase, vai ser tentada a recuperação da metralhadora média italiana, o que novamente não acontece, pois seria necessário o lançamento de 1 ou 2 dos dados. E vamos para a Prep Fire Phase italiana, que optam por não efetuar nenhuma ação, passando para o Movement Phase. A primeira unidade italiana a se movimentar é o esquadrão situado ao norte, que, certamente movidos pelo senso de autopreservação, covardemente abandonam o líder que se encontra com o moral quebrado e se embrenham pelo campo de grãos adjacente em Assault Movement. Nesta situação, sofre um ataque do empilhamento grego com o líder 8-1, e o disparo vai contar com 6 Firepower, menos 1 pela presença do líder, mais 1 pela presença do campo de grãos entre o alvo e o disparo, com um DRM de 0. O resultado dos dados é de 7, que resulta em Normal Moral Check, e essa unidade italiana tem o seu moral quebrado. É colocado um Residual Fire apenas devido ao Hindrance, representado pelo campo de grãos,
que subtrai um Residual Fire para cada X com Hindrance atravessado. Ainda é tentado um Subsequent Defensive Fire sem resultados positivos. Em seguida, um meio esquadrão acompanhado pelo líder 7-0 se torna CX, avançando em direção ao oeste, movimento que acontece sem intercorrências. O empilhamento ao sul também se torna CX e avança para a proteção da mata à sua frente, onde sofre um disparo de 4 Firepowers do empilhamento grego com 2 esquadrões e o líder 8-0, com um DRM de +1, que é -1 pelo Non-Assault Movement, +1 pela proteção da floresta e +1 pelo fato da unidade que está atacando ser CX. E o resultado é pior possível para os gregos, um 12, e nada acontece. Ainda é tentado um Subsequent Defensive Fire, com o resultado dos dados de 6, dos quais o Jin não acrescenta 1 do fator modificador, resultando em um Pin Test Check, o que faz com que um dos esquadrões italianos se torne injustamente pinned. Um último disparo ainda é tentado com a metralhadora leve, que resulta em nada, e o restante do empilhamento se move em direção ao poente. O empilhamento italiano com as metralhadoras leves se torna CX e sai em desembalada carreira em direção ao sul, através da proteção dos campos de grão, onde não sofre nenhum ataque. Finalmente, as últimas unidades italianas conseguem se movimentar em direção ao objetivo, sem serem incomodadas por atividade grega, e passamos para Advancing Fire Phase. Nesta fase, 2 disparos improváveis são efetuados em direção às unidades gregas quebradas junto ao líder 8-0 ao norte, através de inúmeros campos de grãos, com fator modificador de +5, sem nenhum resultado prático, o que já era esperado. Um último disparo é efetuado sob a mesma unidade grega pelas unidades italianas em sua proximidade, que tem visão livre do alvo, dentro do limite de alcance de seu tiro. A unidade italiana conta com um total de 5 Firepower, reduzidos para 2,5 pelo Advancing Fire Phase, reduzidos novamente para 1,25 pelo fato do disparo se dar para além do alcance ideal das armas italianas, resultando em um disparo de 1 Firepower com um modificador de +1 pelo Counter CX. Com o lançamento de 7 mais 1 igual a 8, resulta em uma perda. Na Rout Phase, o Jin percebe que seu líder mais retardatário se encontra em campo aberto e dentro do alcance ideal de disparo da unidade grega na sua vizinhança, e se torna DM, e tem que se deslocar, e o faz em direção à floresta. A unidade de infantaria, em sua imediação, também se desloca para a área protegida na mata. Com a continuidade no deslocamento, uma das regras é infringida, pois essa unidade se move em direção a uma unidade grega conhecida. Advance Phase e as unidades italianas que podem se movimentar o fazem em direção ao objetivo de saída. Sem Close Combats, terminamos a fase italiana do terceiro turno. Rout Phase grega, que obtém sucesso na sua primeira tentativa de reaver o moral da unidade junto ao líder 8-1, com lançamento de dados de 8. -2 devido à unidade estar protegida pela Casa de Pedra e contar com o apoio do líder 8-1. Um novo sucesso é obtido na recuperação do moral do líder 7-0 na mata, que auxilia na subsequente recuperação do moral das unidades que estão no mesmo X. Finalmente, uma das unidades gregas no norte recupera o seu moral, justamente aquela portando a metralhadora leve. O líder italiano tenta um alto rally contra todas as probabilidades, pois será o resultado dos dados acrescidos a +4 devido ao counter DM e -1 por estar na floresta, ou seja, um DRM de +3, necessitando de um lançamento de dados de 3 ou menos para recuperar o seu moral,
o que obviamente não ocorre, e os counters DM são retirados das unidades italianas, encerrando a Rally Phase. Nada acontece na Prep Fire Phase e passamos para a Movement Phase, com as tropas gregas avançando para engajar o inimigo que se encontra a poucos passos de conseguir escapar da armadilha grega. Os caras do empilhamento, junto ao líder 8-1, se tornam CX, que vai permitir um bônus de mais 2 Movement Factors, e se lança à frente. E, durante esse percurso, é atingido pela retaguarda italiana posicionada na Casa de Pedra, um disparo de 5 Firepower, reduzidos para 2,5 de vida à distância do alvo, portanto, um disparo resolvido na coluna de 2 Firepower, com um modificador de -2 devido ao Non-Assault Movement e o movimento em terreno aberto, e mais 1 devido ao fato do empilhamento italiano estar CX. O resultado dos dados é estupendo. 3-1 igual a 2, que resulta em uma redução aleatória de um dos esquadrões para meio esquadrão. Se o escolhido for o líder, ele será considerado como ferido. Além disso, um moral check. O resultado dos dados não poderia ser mais favorável, com todas as unidades gregas tendo seu moral quebrado, inclusive o mais poderoso líder grego de 8-1, e todos quebraram acima do valor do moral mais o ELR, ou seja, todas as unidades italianas terão a sua qualidade reduzida, além de quebrarem. A unidade italiana, adjacente à unidade grega, tem um counter DM colocado sobre si, por conta das regras. A próxima unidade grega a se movimentar é um esquadrão no sul, que sofre um First e um Subsequent Defensive Fire da unidade italiana na sua proximidade, sendo apenas submetido a um Pin Test Check, no qual passa incólume. O empilhamento dos caras gregos com líder 7-0 avança e sofre o ataque do empilhamento italiano na mata. O ataque italiano será de 6 Firepower, reduzidos pela metade pela distância do alvo, -2 pelo Non-Assault Movement e pelo movimento em terreno aberto, mais 1 pelo CX. O resultado nos dados é um péssimo, de 12. E o Subsequent First Fire não é menos pior, esgotando a capacidade defensiva italiana no setor, permitindo com que as demais unidades gregas avancem impunemente. Para finalizar essa Movement Phase grega, o empilhamento grego se movimenta em direção à área de saída das tropas italianas, onde vai tentar impedir com que estas se retirem do tabuleiro. Neste movimento, sofre 2 improváveis ataques das unidades italianas no campo de grãos, que resultam sem efeito. Como todas as unidades italianas já efetuaram seus disparos, passamos para a Advancing Fire Phase, na qual 2 esquadrões italianos na mata quebram logo no início, com o seu líder se tornando pinned. Root Phase, onde as unidades italianas recém-quebradas fazem uso de sua prerrogativa e se deslocam mais para frente, enquanto o empilhamento grego quebrado também aproveita para se dirigir para a proteção da mata. Advance Phase, e os gregos aproveitam para avançar mais um X em direção ao inimigo, finalizando a fase grega deste terceiro turno. Rally Phase do quarto turno italiano, onde é tentada a recuperação moral das unidades italianas e gregas sem nenhum sucesso. Prep Fire Phase, e o cara italiano atrevido no sul, que permaneceu na retaguarda com o intento de ganhar tempo para que seus companheiros de armas pudessem escapar da armadilha grega, vai efetuar um disparo de 3 Firepower contra o empilhamento junto aos 2 líderes gregos.
Este ataque será resolvido na coluna de 2 Firepower e não vai contar com nenhum modificador. Aqui é importante destacar que o campo de grãos não garante proteção para as unidades que estão no X, que aliás são um exemplo de overstacking, que vamos ignorar por hora. O disparo é excelente e é um Normal Moral Check, onde 3 esquadrões têm seu moral quebrado, restando íntegros apenas o meio esquadrão mais os líderes deste empilhamento. Recomendamos a medalha de mérito para o esquadrão italiano. Movement Phase. E os empilhamentos italianos retiram os counters CX e mudam totalmente de direção para aproveitar a cobertura garantida pelos campos de grãos e confundir as unidades gregas que os perseguem, ampliando a distância entre elas. O líder 7-0 vai permanecer na região sul com o intento de recuperar os esquadrões com o moral quebrado e tentar impedir o progresso grego por aquele setor. Após refletir por um tempo, o comando italiano resolve efetuar a retirada das unidades que ocupam a estratégica posição na Casa de Pedra para uma posição defensiva mais próxima do objetivo de saída do tabuleiro. Nesse percurso, o empilhamento terá sua retaguarda protegida pelas edificações que vão ficar dispostas em frente às forças hostis, que avançam do leste, impedindo a linha de visão. Defensive Fire e o meio esquadrão grego remanescente do empilhamento com os líderes vai formar um Fire Group com o esquadrão 457 adjacente e atacar o valente esquadrão italiano na sua frente, com um total de 6 Firepower, mais um pela proteção da mata. O lançamento dos dados resulta em 9, acrescido de 1 é 10, uma perda. Raivosos com sucessivos insucessos e vendo o inimigo escapar por entre os dedos, o meio esquadrão, localizado atrás do empilhamento com os líderes, efetua um desesperado ataque de 1 Firepower, mais um pela mata e mais um pelo campo de grãos. O resultado surpreende, com 3 mais 2 igual a 5, que na coluna do 1 Firepower é um Pin Test Check, que nossos amigos italianos superam com tranquilidade. O último ataque é tentado com o esquadrão portando a metralhadora leve, com um total de 4 Firepower, mais um pela mata e mais 2 pelos campos de grãos. O resultado é de 7, mais 3 igual a 10, mais uma perda. Na Advanced Fire Phase, as unidades italianas tentam destruir a unidade grega com o moral quebrado na sua proximidade, com resultado nulo. Root Phase, e as unidades gregas com moral quebrado procuram a segurança da mata na sua proximidade, acompanhadas pelo líder 7-0. Advance Phase e os italianos ao norte se aproximam um tiquinho mais perto da salvação. O corajoso esquadrão italiano que protege a retaguarda se desloca para uma posição estratégica, de onde vai poder alvejar as tropas gregas que necessariamente terão que passar em sua linha de visão, caso tentem perseguir as tropas italianas em retirada. O Jin desloca também, de forma ilegal, mas sem nem saber porquê, as unidades com moral quebrado junto ao líder 7-0 na mata, no sul do tabuleiro. Vai entender. Nada na Close Combat Phase e passamos para a fase grega do quarto turno, com a Rally Phase. Nesta fase, é recuperado logo de início o moral do líder 7-0 junto com o empilhamento na mata na região média do mapa. Com isso, pode ser tentada a recuperação dos esquadrões naquele X, e um deles tem o seu moral recuperado. Além disso, é recuperado o funcionamento da metralhadora leve, que estava não operacional. A tentativa de recuperação do empilhamento na borda sul falha miseravelmente e apenas o counter DM é retirado, prejudicando o plano grego de sair imediatamente em perseguição das tropas italianas. Um alto rally é tentado sem sucesso. Os italianos conseguem recuperar o moral de uma das unidades na retaguarda, o que vai prejudicar ainda mais os planos gregos naquela área estratégica. Prep Fire Phase
com os gregos abrindo mão de disparos, pois tem urgência em reduzir rapidamente a distância do grosso do exército italiano que foge. Na Movement Phase, o empilhamento grego mais a oeste procura uma melhor posição com visão direta sobre a rota de fuga italiana. As unidades no setor médio do tabuleiro se tornam CX e partem em direção ao noroeste, para as edificações ali situadas. No sul, as unidades gregas tentam se aproximar do esquadrão italiano que se tornou uma verdadeira pedra nos sapatos. Neste movimento, sofre um ataque da unidade italiana na beira da mata, com 1 Firepower, -1 por Non-Assault Movement e -1 por movimento em terreno aberto. O resultado dos dados é de 6, -2 igual a 4, que na coluna do 1 Firepower resulta em 1 Morale Check, que as unidades gregas superam e prosseguem em sua movimentação. Defensive Phase. As tropas italianas covardemente utilizam sua enorme superioridade de poder de fogo e massacram a unidade grega que permanecia em situação desesperada na proximidade. Advance in Fire Phase grega, onde nada realmente muito importante ou digno de nota acontece. Apenas alguns disparos contra unidades italianas que não representam nenhuma ameaça. Road Phase também ocorre sem surpresas. E na Advance Phase, as tropas gregas se aproximam ameaçadoramente da retaguarda italiana. Não há close combat e chegamos à fase italiana do quinto turno. Nessa etapa, os italianos conseguem restabelecer o moral de um líder 6+1, totalmente na retaguarda, que em si não traz nenhum problema, a não ser que consiga ajudar no restabelecimento do moral de um esquadrão italiano nas suas proximidades, o que seria um problema para a retaguarda grega. Nesta fase, os gregos conseguem recuperar o moral de 3 esquadrões, o que é muito positivo, apesar de parecer algo tardio. Prep Fire Phase, e os perturbadores italianos lançam um ataque point blank contra o empilhamento inimigo em X adjacente, que dobra o seu Firepower, com um ataque de 6 Firepower mais 1 pela mata. O resultado dos dados é 6, mais 1 igual a 7, que é um Normal Moral Check, que quebra o esquadrão grego. As tropas italianas próximas à mata, no intuito de aliviar a pressão dos seus bravos companheiros da linha de frente, disparam com 1 Firepower contra a unidade grega em terreno aberto, que infelizmente resulta em uma perda. Movement Phase, onde as forças italianas do norte já quase podem se sentir aliviadas e se dirigem em direção à segurança da borda do tabuleiro. Este movimento sofre um ataque das forças gregas, porém é um ataque inefetivo, pois o disparo teria que atravessar 6 campos de grãos, o que faz com que a linha de visão seja perdida. E o ataque não ocorre e a unidade grega é considerada como tendo efetuado o disparo, por força das regras. Frustrados por não terem um alvo válido, o esquadrão grego mais ao norte efetua um disparo contra o líder italiano 6+1, que se movimenta em direção a um esquadrão italiano com moral quebrado, com um ataque absolutamente inefetivo. Defensive Fire Phase se inicia com meio esquadrão grego disparando a queima-roupa contra o perturbador esquadrão italiano em X adjacente, com 2 Firepower dobrados para 4, sem fatores modificadores, que para irritação grega resulta em mais uma perda. Na adjacência desses eventos, o meio esquadrão grego tenta um disparo contra os italianos na beira da mata, com um disparo de 1 Firepower mais 1 pela mata, que resulta em mais uma perda.
O último disparo é feito nesta fase, onde novamente os gregos tentam impedir o avanço do líder 6+1 em direção aos seus companheiros, também sem resultados práticos. Passamos então para Advancing Fire Phase, onde os italianos não encontram alvos válidos. Passando para Rout Phase, e como não há nenhuma unidade sob o Counter DM, vamos direto para Advance Phase, no qual o grosso do exército italiano que se encontra a um passo da borda e da segurança. O persistente líder italiano 6+1 avança para junto de seus companheiros, coroando todo o seu esforço e determinando o fim desta fase, que se mostrou extremamente positiva para o exército italiano, que parece ter sua vitória praticamente assegurada. Rally Phase da fase grega do quinto turno, onde os gregos conseguem reabilitar o moral das unidades onde isso era possível, inclusive de uma das unidades sob o Counter DM, com um fantástico Auto Rally. As forças italianas também conseguem restabelecer o moral de uma das unidades da retaguarda, reforçando ainda mais sua posição defensiva. Infelizmente, o líder 6+1 não realizou o intento de restaurar a unidade sob seu comando. Na Prep Fire Phase, o empilhamento grego junto ao limite do tabuleiro oeste faz um disparo utilizando apenas a metralhadora leve, com 2 Firepower, sem fatores modificadores. O resultado dos dados é 6, o que se traduz em um Pin Test Check, com o líder e 2 dos esquadrões que o acompanham ficando pinned, com a metralhadora mantendo o Rate of Fire, pois o dado colorido resultou em 1. Neste momento, os gregos, movidos pelo entusiasmo, anunciam um ataque de 6 Firepower sobre uma das unidades italianas na mata, e só então verificam que não há linha de visão para essa unidade, o que faz com que percam essa oportunidade e assim encerram sua atividade nesta fase. Movement Phase, e as unidades gregas abandonam toda a cautela e se lançam desesperadamente para frente, resultando na quebra do moral de uma das unidades mais próximas da massa italiana que vai abandonar o tabuleiro na próxima fase. Outra unidade que se desloca por aquela área utiliza a proteção dos campos de grão e, apesar de ser atacada, permanece incólume. Em direção ao sul, as unidades gregas ocupam posições adjacentes ao perturbador esquadrão italiano, que tantos dissabores causou para as tropas gregas, preparando-se para um close combat. A unidade italiana se defende e lança um ataque com 6 Firepower, mais 1 devido à proteção da mata, porém resulta em uma perda. Em mais um sinal do desespero grego, o empilhamento com o líder 7-0 se torna CX e encara o risco de ser atingido pelas unidades italianas que protegem a retaguarda e se lançam para a frente. E dito e feito, são submetidos a um ataque de 6 Firepower mais 1 pelo pomar, menos 1 pelo Non-Assault Movement, menos 1 pelo movimento em terreno aberto. Com os dados resultando em 6, menos 1 igual a 5, é um Moral Check. Tendo seu líder pinned, 2 esquadrões com moral quebrado e apenas um esquadrão sobrevivente íntegro. Este mesmo empilhamento é novamente atacado por um Subsequent First Fire, com 2 Firepower, menos 1 de modificador. Com o resultado de 8, menos 1 igual a 7, é uma perda, que o Jin erroneamente considerou como um Pin Test Check que a unidade grega não supera e fica pinned. Defensive Phase. O empilhamento italiano no limite noroeste do tabuleiro vai tentar neutralizar a unidade grega que ameaça a passagem das tropas italianas para a liberdade, com ataque de 6 Firepower sem modificadores. O resultado dos dados é de 6, que significam um Moral Check, que quebra o moral de todo esse empilhamento que era o último obstáculo a impedir a retirada italiana do tabuleiro, fazendo com que os gregos abandonassem seus esforços e anunciando a vitória italiana. Bem, amigos, com isso vamos encerrar essa partida, onde os italianos conseguiram vencer contra todas as probabilidades, graças principalmente aos bons resultados conquistados no lançamento dos dados,
ao contrário dos gregos. Certamente questões táticas estiveram envolvidas, e faltou uma certa agressividade na tática observada pelo exército grego, que permitiu ampla liberdade de ação para as forças italianas. Alguns, talvez muitos, erros foram cometidos durante a partida, porém a impressão é que foram distribuídos de forma aleatória pelos lados envolvidos, não afetando o resultado final da partida. Espero que tenham apreciado esse episódio e espero contar com sua audiência, crítica e sugestões para os próximos clipes. Fiquem bem, fiquem seguros. Namastê.